Rui, como interpretar o bloqueio de estradas pelos caminhoneiros bolsonaristas e a convocação nas redes sociais da extrema-direita dessas concentrações diante dos quartéis no dia 2 de novembro? Esses movimentos trazem perigo real? Bom dia, Breno, e aqueles e aquelas que nos acompanham aqui nesse 20 minutos. Eu tinha dito logo no final do segundo turno, no começo do segundo turno, que essa é uma eleição diferente. E tinha dito, fazendo uma paráfrase com Chacrinha, que essa eleição não acaba quando termina. Então, é uma espécie de tentativa de um terceiro turno, que já vinha sendo anunciado desde quando colocavam as urnas eletrônicas em dúvida, desde quando alegaram que as transmissões da propaganda eleitoral, algumas não tinham sido realizadas em algumas emissoras de rádio. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, chegou a dizer que falou das inserções, mas quando percebeu que estava escalando a possibilidade de adiar as eleições, ele tinha desistido. Foi até chamado de traidor pelos fanáticos bolsonaristas. E agora essa tentativa, que é inédita aqui no país, porque nós conhecemos golpes e tentativas de golpes, no decorrer de um mandato de algum presidente, como foi o caso de João Goulart, da presidenta Dilma e assim por diante. E agora é uma tentativa de golpe antes da posse do presidente eleito. Eu quero crer que as ações estão sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral, reconhecimento de mais de 80 países da vitória do presidente Lula, a manifestação do presidente da Câmara, do Senado, de autoridades superiores, vão fazer com que esse movimento não prospere e a gente possa fazer uma transição com todas as dificuldades que significa o não reconhecimento até o momento pelo presidente da República, mas há uma lei que determina como se faz a transição. A posse do presidente não depende da vontade do presidente Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral reconheceu o resultado. Quem dá a posse é o Congresso Nacional. Então, essas manifestações localizadas, elas incomodam, elas antecipam como serão as dificuldades do nosso presidente com o governo, a oposição que se fará, mas eu quero crer que com a habilidade política do presidente, com a governabilidade assentada, não só no Congresso Nacional, mas no apoio popular organizado, nós vamos poder, a partir da posse do presidente, iniciar o processo de reconstrução do Brasil. Do ponto de vista legal, o Bolsonaro não pode se eximir do processo de transição, é isso? Não, ele pode ficar inerte, bloquear, mas há sanções administrativas e legais, inclusive, para qualquer funcionário de carreira, qualquer ministro no exercício das funções, que se recuse a dar curso às medidas disciplinadas, tanto pela lei de 2002 do ex-presidente Fernando Henrique, como os decretos posteriores, inclusive alguns do presidente Lula referentes às transições municipais, que são leis, elas precisam ser cumpridas. Então, não há como o Bolsonaro impedir que a transição se processe. Pode dificultar, pode, inclusive, ele tem quase 2 meses pela frente, mandar projetos de lei, medidas provisórias, decretos que possam agravar a situação que nós já vivemos, inclusive do ponto de vista orçamentário, mas ele não pode impedir os processos de acesso a dados, montagem de relatórios. O próprio Tribunal de Contas da União já constituiu uma comissão que é presidida pelo presidente interino Bruno Dantas, com a relatoria do ministro Antônio Anastasia e com 2 relatores das contas de 2021, 2022 do Bolsonaro, um deles, inclusive, ministro nomeado pelo atual presidente.
O governo, por exemplo, ele não pode deixar de nomear a equipe de transição que vier a ser indicada pelo presidente Lula. De maneira nenhuma. O presidente eleito tem direito de indicar um relator e 50 cargos, chamados DAS, ou seja, remunerados pelo governo, já um orçamento constituído de 3.200.000 reais, tem que ser disponibilizadas instalações. Anteriormente se fazia no chamado bolo da noiva, tá? Provável que seja lá também. É o Centro Cultural Banco do Brasil, né? Isso, está aqui a Lei 2.609 de 2010, de 2002, e o Decreto 7.221 de 2010, que obrigam a realização do processo de transição entre o governo atual e o governo eleito, como me lembra aqui a nossa companheira Deise Barreta. Ô Rui, no caso do Bolsonaro se ausentar da posse de Lula, isso cria algum tipo de embaraço legal? Não, cria um embaraço para ele mesmo. Essa história de não entregar a faixa já aconteceu no passado, inclusive, com o ex-presidente Figueiredo, que não transmitiu o cargo para o presidente, era o vice, assumiu na morte do Tancredo, o presidente José Sarney. É mais um ato de incivilidade, deselegância, que não nos surpreenderia se viesse a ocorrer. Como o Lula, naquele último debate na Globo, pediu para o Bolsonaro sair de perto dele, talvez até se sinta mais confortável de não ter aquela figura colocando a faixa pela terceira vez agora no peito do presidente Lula. No caso, uma curiosidade, no caso de ausência do Bolsonaro, quem transmite a faixa, o presidente Lula? Eu, na verdade, não me lembro quem passou a faixa para o presidente Sarney. Não sei se é o presidente... Eu acho que o presidente da Câmara dos Deputados, não foi? É o presidente do Congresso, talvez, né? Talvez seja o presidente do Congresso. Ou o ministro do Supremo, alguma autoridade que faça esse gesto protocolar, simbólico. Segue a linha de sucessão, se ele estiver ausente. Que é o presidente. E o vice é o presidente da Câmara, provavelmente. Primeiro o vice, né? Aliás, o vice atual, que se elegeu senador, deu uma declaração dizendo que o Bolsonaro deveria reconhecer a derrota, né? E cumprimentar o presidente eleito. Você está tranquilo a respeito da reação dos militares a esses movimentos do bolsonarismo? Eu acredito que os militares devem cumprir o seu papel constitucional, ou seja, cuidar da segurança das fronteiras, evitar a entrada de contrabando de armas e de drogas e manter a segurança nacional, que nesse momento, ao que me conste, não está ameaçada por nenhum inimigo externo. Acho que eles têm que cumprir o que a lei determina, esperar a posse do novo presidente, que naturalmente nomeará um novo ministro da Defesa e o comandante das 3 armas, como normalmente ocorre em qualquer governo que se instale. Você acha que existe algum risco de crise militar antes da posse do Lula? Não acredito, até porque quando houve essa denúncia de uma suposta recusa de transmitir a propaganda eleitoral do atual presidente, você se lembra que ele desviou um voo para chegar em Brasília e dar uma coletiva e fez sondagens com os comandantes das forças sobre um eventual adiamento das eleições, no que foi, pelo que informam, prontamente repelido. Então, eu acho que não há por que ter qualquer manifestação militar, qualquer insubordinação, porque isso já teria acontecido, inclusive, com determinadas medidas das autoridades superiores que estão cumprindo seu papel, estão ordenando a desocupação das estradas e não estão dando curso a nenhum tipo de acolhimento a eventuais pronunciamentos isolados,
como de um dos militares da reserva que se manifestou.